Senhor presidente, nobres deputados aqui presentes, público que nos assiste na TV Alesp, servidores da casa e também aqui na galeria da Assembleia Legislativa. Senhores, antes de começar, eu gostaria de dizer à deputada Alice Brandão que eu tenho um enorme respeito à deputada Alice Brandão. Deputada, o que eu falei aqui no início dessa legislatura, que eu falei que eu aprecio o trabalho da senhora, eu não menti nenhuma vez. A senhora é uma grande sambista, então eu gostaria de parabenizar o trabalho da senhora. A senhora é uma grande artista. O CD que a senhora nos concedeu ao entrar aqui, eu agradeço muito. Eu acredito que a senhora faz um trabalho excelente. Já ouvia muito antes, né? E com certeza não pararei de ouvir, porque a senhora faz um trabalho exemplar. Eu quero aqui deixar registrado os meus pêsames pela perda da senhora. Eu sei o quanto a senhora sofreu, né? Aliás, eu não sei o quanto a senhora sofreu, né? Porque eu ainda não perdi a minha mãe, mas eu acredito que essa é a pior dor do mundo. Então eu quero deixar aqui meus pêsames e que a senhora possa se recuperar e que Deus sempre venha, ou a religião a que a senhora venha seguir, esteja sempre do lado da senhora, tá? Senhores, eu gostaria aqui de falar a respeito do projeto de lei da deputada Alice Brandão. E antes que os deputados fiquem estressados com relação a isso, fiquem calmos, né? Nós vamos trabalhar bastante para que não haja verificação de votação nesse projeto. A gente conversou aqui com a bancada do PSL, não haverá verificação de votação no projeto da deputada Alice Brandão. Mas eu devo sim subir aqui para discutir a respeito desse PL, porque eu não concordo, com todo respeito, deputada Alice Brandão. E eu vou dizer à senhora e a toda a casa o porquê que eu não concordo com esse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele fala sobre sanções administrativas a todos aqueles que agirem com intolerância religiosa. Entretanto, existe alguns cuidados que precisam ser feitos, porque eu temo, senhores, pela liberdade de expressão. Eu temo pela liberdade que cada um dos senhores tem, inclusive. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? Eu vou ilustrar alguns exemplos, peço que seja colocado no telão, né? A imagem que eu trouxe mais cedo, por gentileza, seja projetada aqui na tela, a imagem que eu trouxe hoje mais cedo, para que os deputados venham ver. Olha só, essa é uma deputada daqui da casa, a deputada Isapena, deputada do PSOL. Só lembrando que estou fazendo encaminhamento de votação e tudo que eu vou falar aqui é referente a esse projeto da deputada Alice Brandão. Reportagem interessante publicada na Universa mostra a realidade de mulheres que se casam antes dos 18 anos e as consequências disso. A deputada Isapena denunciando um caso de casamento infantil que infelizmente aconteceu e sim, tem grandes consequências. Deputada Isapena, a senhora é uma agente do Estado, a senhora é uma agente pública. A senhora acabou de se posicionar contra o casamento infantil. Deputado Isapena e toda a bancada do PSOL, os senhores sabiam que existe no Oriente Médio uma religião que apoia e aprova o casamento infantil? E que se esse projeto aqui for aprovado, projeto trazido pela deputada Alice Brandão, você, como agente do Estado, seria responsabilizada penalmente, porque você estaria agindo com intolerância religiosa, pelo simples fato de você discordar do casamento infantil. Passe para o próximo, por favor. Pode passar para o próximo, a próxima imagem que eu trouxe hoje mais cedo. Deputado Douglas Garcia, só lembrando, pedir ao pessoal do painel que tirem a imagem, porque não tem nenhum tema relacionado ao... Tem, senhor presidente, eu estou falando a respeito justamente disso, estou falando de religião. É que a imagem, pelo que eu entendi... Sim, tem, é exatamente sobre isso. Tema? Eu estou falando referente ao tema, senhor presidente. Se for, eu peço desculpa a você. Imagina. Peço que passe para a próxima, por favor. Olha, a deputada Marina Elô, eu peço que o senhor preste, desculpe, senhor presidente, mas eu peço que o senhor preste atenção para o senhor conseguir entender a relação. Marina Elô criticando, né, dizendo, realmente o mundo mudou, pena que algumas pessoas não estão entendendo nada. Justificar a violência contra a mulher, culpando a mulher, mostra que Sérgio Moro realmente ainda tem muito o que aprender, principalmente como ministro. A culpa da violência é do homem violento. Deputada Marina Elô, existe uma religião no Oriente Médio que, se a senhora disser para essa religião e os seus seguidores que a culpa da violência contra a mulher é o homem violento, a senhora estaria, de acordo com a lei trazida da deputada Alice Brandão, agindo com intolerância religiosa, porque é normal nessa religião todas as mulheres que agem de forma diferente ser apedrejadas até a morte, né? E eles não estão nem aí com essa questão de violência ou não violência, eles simplesmente batem na mulher até ela morrer. Então, deputada Marina Elô, se a senhora apoiar esse projeto
projeto da deputada Alicy Brandão, nós estamos falando de um projeto que acaba cerceando a sua crítica, porque a sua crítica acabaria, de certa forma, abatendo sobre aqueles que seguem de forma cega essa religião e acabaria se sentindo ofendido. Peço, por favor, que passe para a próxima imagem. Olha, nós temos aí a deputada Érica Malunguinho, falando a respeito de, infelizmente, nós tivemos aí a Aline da Silva, que foi uma travesti que foi assassinada, né? Nós temos esse caso que aconteceu, se eu não me engano, em Arco Verde, em Pernambuco. Deputada Érica Malunguinho, existe uma religião no Oriente Médio que é radicalmente contra a relação de pessoas que são homossexuais, transexuais ou qualquer outra coisa do tipo. Se a senhora for favorável a esse projeto da deputada Alicy Brandão, a senhora estaria dando total aval a essas pessoas poderem te processar administrativamente por intolerância religiosa, porque pelo simples fato de você criticar, né, o ato deles terem assassinado, agido com transfobia, aí você estaria completamente contra essa lei, né? Então nós temos aqui, aliás, você estaria contra essa lei, exatamente. Então é muito perigoso que esse projeto seja aprovado nesse sentido. Senhores, eu estou aqui para defender a liberdade de expressão dos senhores. Eu estou aqui para defender a liberdade de expressão de cada um dos senhores. Assim como foi aprovado, infelizmente, um projeto de lei aqui na Comissão de Direitos Humanos que fala a questão das fake news. Todos nós já fomos vítimas de fake news, eu também, mas eu defendo que a pessoa que propaga a notícia tenha a sua liberdade de expressão e depois ela vai se ver com a justiça, depois ela vai ser processada, mas nós não podemos criar mecanismos que tiram de nós mesmos, deputados estaduais, o seu principal poder, que é a fala. Nós não podemos tirar de cada um de nós o seu principal papel, a sua principal função, que é a fala. Senhores, eu estou trazendo a vocês aquilo que se reflete principalmente na Europa, que é uma ditadura do politicamente correto. Se você diz qualquer coisa, já é considerado crime, e você tem uma lei que é regrada por esse Estado para dizer que é crime. Vocês estão criando um monstro. Os senhores estão deixando criar um monstro. É muito perigoso a criação de leis atrás de leis que regulam o direito ao cerceamento à liberdade de expressão. É muito perigoso porque vocês criam uma armadilha contra si mesmos. Eu estou aqui, senhores, defendendo o direito dos deputados, dos servidores, de todas as pessoas que moram no estado de São Paulo, poder falar, poder se expressar. E infelizmente, por mais que eu respeite a deputada Alicy Brandão, ainda que não seja essa a intenção, que eu tenho certeza absoluta que não é essa a intenção, mas esse projeto trazido a essa casa, ele pode dar margem a esse tipo de interpretação, e isso é real, sabe por quê? Porque na Europa, eles estão criminalizando as pessoas que se contrapõem a esse tipo de conduta. Na Europa, acontecem estupros à luz do dia, de pseudos refugiados, e ai de quem falar contra, e ai de quem falar uma palavra, porque será considerado intolerante, porque será considerado radical, porque será considerado xenófobo. É muito perigoso a criação de leis que tiram de nós o nosso principal papel. É um direito fundamental, a fala, o direito à liberdade de expressão é um direito fundamental, que não pode ser de forma alguma tolhido. Se a pessoa disse alguma coisa de forma irresponsável, ela precisa se responder de acordo com a justiça. Nós já temos sim leis que protegem a nossa imagem, principalmente aqueles que seguem religião A, religião B, religião C, quaisquer dessas religiões, vai lá e processa, porque nós temos já no nosso ordenamento jurídico ferramentas que possibilitam isso. Nós não precisamos criar mais uma, e principalmente uma tão delicada, que qualquer coisa pode ser considerada intolerância religiosa, e mais uma vez nós estamos caindo na ditadura do politicamente correto. É muito perigoso, senhores deputados. Então peço, por favor, que ao final dessa votação, aqui respeitando a deputada Alicy Brandão, sabendo que ela é uma deputada muito respeitada nessa casa e muito querida também, aqui a bancada do PSL não pedirá a verificação de votação, mas peço a todos os deputados que levem essa reflexão, a reflexão de que nós não podemos mais inchar o Estado contra nós mesmos, porque nós estaremos criando um monstro, a exemplo do que está acontecendo na Europa e em muitos outros países do mundo. Muito obrigado, senhor presidente.